Agora a gente vai iniciar com as técnicas de pressão póstero anterior central do conceito Maitland para as vértebras torácicas. É a pressão que nós vamos aplicar e nós abreviamos como PAC, pressão póstero anterior central. Bem, posicionamento das minhas mãos, então fácil localizar, né? Posso pegar aqui T1, processo espinhoso mais proeminente. Vou posicionar minha mão desta forma. Um leve desvio radial, vou sobrepor a minha mão sobre a outra e vou posicionar logo imediatamente acima do meu pisiforme no processo espinhoso da vértebra. Deixa eu pegar aqui o nosso modelo anatômico. Então o paciente está aqui, localizei a vértebra, tá? Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. T1, localizo. E aqui, desta forma, tudo bem? Posso apoiar aqui? Desta forma, eu vou fazer esta empunhadura e mobilizar a vértebra, então, neste sentido, póstero, anterior, central. Vou mobilizar ela até o fim do arco e vou voltar, até o fim do arco e vou voltar. Localizei a vértebra, fiz a minha empunhadura, reforcei a minha pegada e agora vou mobilizar. E aqui agora eu vou mobilizar toda, posso buscar a melhor angulação que eu sinta, ou inclinando um pouco mais para cá ou para cá, que eu sinta que essa vértebra se movimenta melhor. Então eu vou dar um ritmo nessa mobilização. Sempre colocando, não na região de pisiforme, imediatamente acima do pisiforme, que é esse ossinho mais lateral da região dos ossos, da primeira fileira dos ossos do carpo. Mobilizei, aí eu vou trocar. Eu já tenho, com prática, eu faço isso aqui e já caio para a vértebra de baixo, então já estou sentindo em qual vértebra que eu estou. E eu vou trocando. Então lembrando de fazer sobre o processo espinhoso, tá? E eu vou buscar o melhor ângulo, como eu disse, mais para cá, ou mais para cá, ou mais inclinado. Eu vou encontrando a posição ideal para esse tratamento. Desço para a vértebra de baixo. E aqui eu vou mobilizando então vértebra por vértebra, igual nós fizemos anteriormente com as técnicas da coluna cervical. Eu vou descendo. Levo ao fim do arco e volto. Levo ao fim do arco e volto. Levo ao fim do arco e volto. E peço para ele me avisar caso ele tenha dor ou desconforto. E assim eu vou mobilizando vértebra por vértebra. Olha essa vértebra dele aqui, proeminência, como ela é muito mais proeminente. Então aqui a gente tem T1, T2, T3, T4, T5, vértebra de T6, essa mais proeminente do senhor, tá? Você tinha me perguntado, né? Então essa proeminência pode ser um processo aí de artrose ou então alguma fratura. Fratura não é que a gente já tinha colhido toda a anamnese, né? E provavelmente um processo de artrose, uma variação anatômica bem relevante aqui para essa vértebra. Ok? Posiciono e a mesma vértebra eu peço só para ele me avisar caso ele tenha dor e desconforto e vou mobilizar essa vértebra. Ok? Então, e aí mobilizando então toda a coluna torácica até chegar à sua 12ª vértebra torácica. Se a gente vai com uma técnica de PAU, eu vou posicionar a vértebra está aqui. Depois a gente tem um vídeo ensinando como encontrar os processos transversos, porque eles vão mudando de altura, né? Quando eu chego nos processos, nas primeiras 3 vértebras torácicas, eles têm as transversas no mesmo nível. Quando começa a descer para 4, já tem meio nível abaixo. Depois esses níveis, repara, eu estou no processo espinhoso, mas a transversa está acima.
tem como vocês encontrarem depois no canal, tá? Vou demonstrar para vocês como a gente faz. A gente vai colocar agora, localizar o processo transverso dela, e vai mobilizar agora sobre o processo transverso da vértebra. Então, localizo a espinhosa. Se eu estou nas primeiras vértebras, as primeiras 3 estão no mesmo nível. Trago lateralmente, posiciono a minha mão, mesma empunhadura que eu tinha anteriormente, e vou agora mobilizar uma pressão póstero anterior, só que agora unilateral. Aqui eu só estou mobilizando um lado da vértebra. É como se estivesse rotacionando essa vértebra nesse sentido. Tá? A vértebra está aqui, eu estou pressionando, fazendo este movimento. Localizo a vértebra. Então, como eu disse, as primeiras ainda estão no mesmo nível, está aqui a espinhosa e a transversa está aqui ao lado dela. Quando eu começo a descer, já começa a virar um nível abaixo. Então tem todo um macetinho para que vocês possam depois examinar, ver qual que é o nível que você está e qual o nível acima que esse processo transverso está da espinhosa, tá? Às vezes ela está um nível mais para cima porque as torácicas têm uma espinhosa mais curva, ok? E aí eu vou localizar a espinhosa, venho um pouquinho acima, eu estou no processo transverso dela para que eu possa mobilizar. Nada impediria também, se eu quisesse fazer dessa forma, localizo a espinhosa, venho na transversa dela e faço a pressão nesse sentido. Eu prefiro com a região imediatamente acima do pisiforme. E a pressão transversa, localizo o processo espinhoso, por exemplo, dessa vértebra. Eu gosto de usar dessa forma, a mão sensitiva ou a outra mobilizando neste sentido. A espinhosa está aqui, eu vou localizar, localizei, posiciono meu polegar aqui na lâmina da vértebra. Vamos demonstrar aqui o modelo. Está aqui, né? Localizo na lâmina da vértebra e aí eu empurro ela lateralmente. Localizei e aqui eu faço então, coloco minha mão sensitiva aqui nessa lâmina, venho com a minha mão nesta posição e vou mobilizar no sentido transversal. Tá? Reforço aqui a pegada, vou fazer neste sentido. Pressão transversa. Estou mobilizando a vértebra transversalmente. Essa mão só se acomoda. Se for incômodo às vezes na lâmina, pego sempre um pouquinho de tecido mole, calço essa vértebra e aí eu mobilizo. Fica mais confortável. Ou então, aqui ó, eu gosto muito dessa forma. Tem menos esforço ali com a região polegar. Então estou empurrando nesse sentido, que eu estou indicando com o meu dedo indicador. Okay? Se fosse essa mais proeminente, mais fácil ainda. Calcei ela, como eu disse, trago um pouquinho de tecido mole para colchoar essa vértebra e empurro no sentido lateral. Aqui uma pressão transversa esquerda. E depois poderia fazer para esse lado, aí vai depender dos resultados da minha avaliação inicial, a conduta que eu vou ter com essas técnicas. Técnicas então de mobilização articular da coluna torácica do conceito Maitland.